Bom dia, estamos aqui no Conecta Nova Lima, comemorando o Dia das Mães hoje, com a nossa mãe do ano, presidente da SAF da IPB Nova Lima, Andréa Borges, né? Ela é carioca, mas tem que falar Borges, porque o carioca ele fala Borges, Esquina. a esquina, né? E aí pegamos ela para entrevistar, fazer algumas perguntas, porque os filhos dela já são crescidos hoje, graças a Deus, casados, né? E nós vamos perguntar, e aí, como é que foi ser mãe pela primeira vez? 35 anos, você falou? Vai fazer 35 já. Pouco tempo, né? Nossa! Na verdade, eu fui mãe aos 18, né? Então, assim, fui mãe muito cedo. Viu, meninas? Não 18 façam anos, isso. viu? Não? Não façam isso. Fui mãe aos 18 e, assim, ser mãe pela primeira vez é um mix de sentimentos. Porque é uma sensação maravilhosa de você saber que você gerou um ser ali dentro de você. Vem aquela sensação do amor, do cuidado, mas ao mesmo tempo aquela sensação de o que eu estou fazendo, né? Mãe de primeira viagem, aquele medo, será que eu vou acertar? Será que eu vou fazer direito? Será que eu vou saber educar? Será que eu vou saber corrigir na hora certa? E agora? E agora a gente vê que fez um bom trabalho. Foi difícil? Graças a Deus. Foi difícil. Os filhos nem sempre vão compartilhar com a gente a mesma opinião de que você fez certo. Porque às vezes a gente, na tentativa de educar os filhos, a gente acaba se excedendo um pouco, mas é aquela tentativa de você fazer a coisa correta. Então você acaba se excedendo um pouco e os filhos às vezes não entendem isso. Mas depois que eles crescem, viram pais, eles passam a entender o nosso lado também, né? E hoje eu tenho essa sensação de que foi, mesmo tendo momentos tensos e difíceis na criação dos filhos, hoje eu vejo que valeu a pena. Cada bronca, cada supapo que às vezes a gente dá nos filhos, que toda mãe vai dar supapo no filho uma hora. A Bíblia fala para as mais velhas, Ensinarem ou as hoje mais as novas. mais novas, né? E como que você equilibrou o cuidado com os filhos, com as outras responsabilidades que tinha, trabalho, cuidado com a casa, cuidado do maridão também, criança correndo, mãe. Então, já me perguntaram isso, como é que você consegue equilibrar, como é que você consegue fazer tudo? Não faço, gente. Não faz. Ou você faz uma coisa, ou você cria bem seus filhos, ou você é uma boa dona de casa. É igual quando a gente trabalha fora. Ou se você trabalha fora um tempo integral, você não vai dar conta da sua casa. Então, assim, qual a prioridade? A minha prioridade eram meus filhos. Então, eu junto com meu marido, nós optamos por eu ficar em casa para cuidar deles, enquanto ele saía para trabalhar para o nosso sustento. Então, essa era a nossa prioridade, os nossos filhos. Então, assim, a casa, a gente arrumava a casa, organizava a casa, mas a prioridade era sempre os filhos. Então não tem esse negócio, eu tenho que ser uma super mãe, uma Mulher Maravilha, para dar conta de tudo, eu consigo, não. Porque toda mãe que ela tenta ser a Mulher Maravilha, a profissional, a professora, tudo de uma vez, no final das contas ela está embaixo do chuveiro chorando. Fica faltando. Porque ela não tem tempo para ela, porque ela não consegue administrar tudo de uma vez, porque bate aquele sentimento que às vezes a gente fala que é depressão, mas não é, né? E aí isso sobrecarrega o nosso eu de mãe. Então, assim, a gente tem que ter prioridade, foco. Meu foco qual é? Criar meu filho, então eu vou fazer o meu melhor. Valorizada. O restante eu vou fazer de acordo com a demanda. Você conta se quiser. Nesses 35 anos aí que vai fazer, sempre teve um perrengue que todo mundo passou, assim. Teve algum que marcou a vida de vocês, assim, ou a sua? E às vezes pro homem passou com marco, né? No sentido de... Assim, fala assim, eu lembro até hoje, assim, esse foi difícil a gente passar. Olha, teve vários perrengues. O guri caiu, quebrou o braço. Tinha. O meu mais novo, né? Todo mundo conhece o Diácono Mateus.
O Matheus, ele tinha um problema nas articulações, que você não podia puxar o braço dele, não precisava ser com força, era só falar assim, vem cá. E o ombro dele deslocava e caía, assim. Ou então aqui, o cotovelo também. O braço ficava pendurado, assim, os dois braços. Então, a gente tinha que ter muito cuidado com o Matheus. Deslocava o ombro dele, Deslocava. qualquer coisinha. Toda hora a gente estava no hospital, toda hora. Os enfermeiros já conheciam a gente, os médicos. Quem chegou? Matheus e André. De novo, Matheus? De novo? Aí, teve uma vez que foi no Natal, véspera de Natal, a gente estava em casa preparando a ceia, tarde, assim, aí entra o mais velho gritando, socorro, mãe, Matheus caiu, se arrebentou todo. E aí ele tinha caído da árvore, que ele foi fazer um balanço para a prima. Caiu da árvore, quebrou, o dedinho dele saiu do lugar, quebrou. E ele estava sangrando, e eu naquele desespero que eu cheguei assim, eu não sabia o que tinha acontecido com o menino. O meu intuito foi, peguei um balde d'água, joguei nele para saber aonde estava sangrando. Aí ele, mãe, eu falei, não, a gente tem que saber o que está acontecendo. Aí, hospital de novo. E a gente quase que rompeu o Natal lá no hospital, né? Porque a gente ficou lá o dia todo, porque tira raio-x, põe o dedo no lugar, tira raio-x, põe o dedo no lugar. Mas... Então isso aí marcou bastante. E outra que marcou pra gente também, acredito que mais para mim como mãe do que para o meu marido, é quando eles crescem e saem de casa, né? E aí dá a sensação do ninho vazio e é muito difícil. Essa é a minha próxima pergunta. Como que você lidou com isso? Mantém essa conexão emocional depois que essa gurizada acha que sabe de tudo e sai de casa? E chega pra você assim, mãe, eu vou casar. Viu pessoa que tá na câmera ali? É porque assim, vocês não avisam aos poucos que vão sair de casa. Vocês chegam assim e falam assim, ó, vou casar. Você acredita assim, que... gente? Não, você acredita que lá em casa não, numa casa hipotética, já estavam comprando escondido as coisas? E não casar, fala, né? E não não avisa fala? pra gente programar, Não, mas, assim, o espírito, mas o coração. tudo bem, a coisa é você, não tem nada a ver. Então, como que você... Foi, assim, nossa, gente, A síndrome do ninho vazio. É uma coisa que, assim, quando os meus filhos fizeram, o mais velho fez 15 anos, eu falei assim, nossa, tá entrando na adolescência, ainda temos um tempo. Só que aí, dos 15 para os 18, foi um pulo. Foi muito rápido. E aí ele começou a namorar, e aí eu vi que estava ficando muito sério esse namoro e tal. Mãe, vou casar. Aí pronto. Me deu um vazio, me deu uma coisa, eu não soube lidar, porque na minha cabeça ele ia embora e eu nunca mais ia ver. E aquilo ali começou a me consumir. Gente, não é fácil administrar isso para uma mãe. Para o pai é maravilhoso. Ah, meu filho vai casar, isso, menos um dentro de casa, não sei o quê. Não, mas para a mãe, né, financeiramente. A mãe não, meu filho vai embora, eu vou ficar sozinha, o que eu vou fazer na minha vida? Então, assim, essa parte para mim foi muito difícil. Foi aí que eu comecei a pensar em ocupar a minha mente para poder não pirar com esse momento do síndrome do ninho vazio. E aí eu fui estudar, entendeu? Eu voltei a estudar, entrei na faculdade e fui ocupar a mente, mas não adiantou muito não, porque quando o mais velho casou, 2 anos depois o mais novo casou. Falou, eu vou casar. Aí pronto, aí veio de novo todo o sentimento. E foi pior, porque quando você casa o mais velho, tem o mais novo dentro de casa, para você ainda curtir. Mas aí quando o mais novo vai embora, vai curtir o quê? Não tem mais filho para curtir. E aí entrou um outro problema na vida do casal, que eu passei por isso, mas acredito que outras pessoas também passam. Como eu falei, a gente casou cedo. Então, quando nós casamos, nós dedicamos toda a nossa vida e toda a nossa atenção na criação dos filhos. Então, a gente não sabia fazer outra coisa que não fosse com os filhos. Os filhos cresceram, casaram, foram embora. E agora, você tem um maridão lá. Ficamos com a demanda. Eu olhava para ele, ele olhava para mim e falava, vamos fazer o quê? A gente não sabia sair sozinho, a gente não sabia ir no cinema sozinho, a gente ainda estamos aprendendo. Você falou em sair. E quando a gurizada estava pequeno lá, o que vocês mais gostavam de fazer? Passear. A gente saía e viajava muito. Botava dentro do carro, vamos embora casa de praia, vamos embora pousada, vamos embora para o cinema, vamos embora para parque. Então a gente estava sempre saindo, sempre. Então era Bienal do Livro, a gente ia, era feira de alguma coisa, a gente ia.
Sempre a gente Você morava colocava no Rio de Rio de Janeiro. Janeiro. Sempre a gente tinha atividade com eles. Quando eles foram embora, a gente não sabia o que fazer sem eles. E quando a Com gente tudo com aquilo, tudo aquilo ali, quando a gente tentava sair sozinha, a gente ficava parado assim, olhando um para a cara do outro, e falava assim: as crianças aqui, hein? Nossa, e se as crianças estivessem aqui? Crianças, porque na cabeça da gente sempre vão ser crianças, tá? Você pode ter um filho de 30 anos, como eu tenho, ou 33, ou 39, ou 40 anos, ele sempre vai ser criança para você. Você sempre vai ter aquele olhar de carinho para ele, como se ele fosse o seu bebezinho. e nesses 35 anos de mãe aí, qual que é a lição mais importante que você aprendeu como mãe, que você pode passar para as mães que vêm aí, as mães que estão iniciando? É respeitar a individualidade de cada filho. Cada filho é diferente um do outro, vai ter sua individualidade. E como mãe é aprender a respeitar esse limite, essa Não tem individualidade. preferência, né? Não. Tem individualidades. As pessoas confundem muito essa questão de preferência de filho. Ah, você gosta mais de um do outro. Não. Cada um tem um modo de ser diferente. Então você tem que respeitar. Um vai ser aquele filho mais meloso, mais carinhoso, que te agarra, te beija, fica no seu pescoço. Você, ai menino, larga Deus, né? Sim, toda hora. E tem Verdade. aquele outro que fica assim, dessa mãe. E é só, Seco. seco. Então não é que você goste mais de um do que do outro. É cada um tem a sua individualidade. Então assim, é amar todos eles, respeitando a individualidade de cada um deles. E depois que eles casam, vou deixar aqui Uma mensagem. uma mensagem para as mães de primeira viagem, as mães que ainda estão passando por isso, vão passar. Depois que os filhos crescem, eles vão casar, eles vão embora, e aí você vai se tornar sogra. E aí, para você, sogra, eu vou deixar aqui Conselho. um conselho, né? Sai de cena. Sai de cena. Como é que diz no Rio? Perdeu? Perdeu. Perdeu. Sai de cena porque só fale se for solicitado, só dê sua opinião quando for solicitado, para que não venham depois dizer que você está atropelando ou atrapalhando o casamento. Então, assim, a gente tem que saber respeitar também a casa do seu filho. Você criou direitinho, então confia que vai dar certo, confia que eles vão saber o que fazer. E se não souber, eles vão perguntar e aí sim você entra para orientação, né? Trabalhamos para isso. Trabalhamos para isso. Já passamos por isso, ó, foi assim, assim, assim. Então, assim, espera perguntar, espera pedir ajuda. Não precisa você ficar ali aparecendo toda hora e dando Não sua fique opinião. com medo. Não. A vida é um aprendizado, né? Não tem esse negócio de, eu já sei tudo. Não, a vida é um aprendizado. E até a gente ficar velhinha virando múmia do Egito, Cleópatra? Cleópatra, a gente ainda vai estar aprendendo alguma coisa. Principalmente com os nossos filhos. Isso aí. Deus abençoe. Obrigada. Obrigado pela entrevista no Conecta Nova Lima. Foi um prazer. Nós agradecemos aí. Espero que tenha edificado sua vida com essa palavra e que Deus abençoe as mamães no dia de hoje.